Bolsonaro concedeu uma entrevista à CNN Brasil quase chorando de novo, porque toda entrevista parece que ele tá prestes a chorar. E nessa ele começou a falar que não iria fugir porque ele iria pra cadeia. Eu vou pra cadeia, eu não vou fugir, eu fui pros Estados Unidos, eu voltei, eu fui pro Milei, eu voltei também, e agora eu vou ser preso, não tem nada contra mim, não tem nada. Bolsonaro, você bloqueou as rodovias no segundo turno, a Polícia Federal vai colocar esse inquérito junto com o inquérito do 8 de janeiro. E nessa entrevista ele começou a falar que ele pode ser ministro da Casa Civil caso Michele seja presidente da República, numa tentativa de falar que ele seria o presidente oculto caso Michele fosse a vitoriosa, porque ele percebeu que ele não tem mais absolutamente nada a fazer com a direita. A direita já o abandonou, já o escanteou. E por que ele falou isso aqui sobre a Michele? Ninguém perguntou, ó. Somos casados, né? Ah, cada um tem sua vida. Não, você casou, você tem que dividir tudo, né? É o mingau ou a falta de alguma coisa, tudo, tá? Então não tenho problema nenhum, estou 17 anos casado com ela. Não tenho problema nenhum? Por que ninguém perguntou se ele tinha problema? Ele falou que ela vai passar um evento importante nos Estados Unidos. Que evento? Evento irrelevante. A única importância desse evento é que ela vai ficar mais alguns dias longe do Bolsonaro. Coloque nos comentários por que você acha que o Bolsonaro comentou que o casamento dele com a Michele está indo muito bem. Será que, sem ser indagado, será que é um casamento de fachada? E essa história do Bolsonaro falar que vai para a cadeia? Vou mostrar o vídeo para vocês. Já é resignação? O Bolsonaro ficou para trás na direita? Quer a prisão dele? Então você vai deixar o like no vídeo e vai se inscrever no canal. O Bolsonaro concedeu essa entrevista para a CNN e além desse trecho dele falando que o casamento dele estava muito bom com a Michele, ele veio e fez esse outro comentário. Se isso acontecer, né, na sua avaliação, o senhor ser preso injustamente, o que vai acontecer? Eu vou pra cadeia, eu não vou sair do Brasil. Eu não vou fugir do Brasil. Eu podia ter ficado lá quando fui para os Estados Unidos. Quando eu fui na pós do Milei, poderia ter ficado. Vim para cá sabendo de todos os riscos que estão correndo. Lógico, vai ter uma repercussão no mundo todo, que quando você prende um ex-presidente, o pessoal quer saber qual o motivo. Olha, o mundo hoje, grande parte, já sabe o que está acontecendo no Brasil. Mas o senhor acha que poderia acontecer uma comoção social? Não sei, não vou sugerir nada, nem propor. Por que ele não quer propor? Porque ele ficou com medo. Ele ficou com medo. Essa é a verdade. Porque se ele começasse a falar que haveria uma comoção social, o Alexandre de Moraes poderia interpretar como uma tentativa do Bolsonaro de fazer alguma obstrução. E ele viu o que aconteceu no 8 de janeiro. O 8 de janeiro foi culpa dele. Ele fugiu para os Estados Unidos. Dias antes dele ter fugido, ele teve um jantar na casa do ministro Dias Toffoli, junto com o Fábio Faria, outras figuras, e o Bolsonaro começou a chorar. Ele chorou na frente do ministro. Por quê? Porque o Bolsonaro, ele era alguém permissivo. Ele nunca deu uma ordem direta para um golpe de Estado. Mas ele permitiu tudo. E ele tinha conhecimento de tudo. Ele não falava nem que sim nem que não. Dava uma de João sem braço. Por quê? Porque caso acontecesse de fato um golpe, ele iria se beneficiar. Mas se desse errado, ora, eu não falei nada. E ele foi permitindo os acampamentos, foi permitindo os patriotários, os bloqueios nas rodovias. Quando ele percebeu que a situação saiu do controle com a história da festa da Selma, e ele viu que ele seria preso, o Dias Toffoli falou, ministro da STF, vai para os Estados Unidos. E ele foi. Aí depois ele voltou, porque poderia ficar sem dinheiro, já que as joias lá ele não conseguiu vender. Foi isso que aconteceu. Essa é a verdade sobre o Bolsonaro. E se ele acha que não tem nada contra ele, que ele é eu sou um preso injusto, a Polícia Rodoviária Federal fez bloqueios no segundo turno. E a Polícia Federal vai anexar esse processo junto com o inquérito do 8 de janeiro. E segundo a Aguirre Talento do UOL, a antiga diretora do Departamento de Inteligência do Ministério da Justiça, ela que fez o relatório da compra de votos no segundo turno, falou que houve um pedido do Anderson Torres, que era o ministro da Justiça na época. O Anderson Torres atuou para dificultar a votação no segundo turno. O Anderson Torres pediu todas as pessoas possíveis no segundo turno fazendo bloqueio nas rodovias para que não houvesse o voto no Lula, principalmente na Bahia, que foram os locais onde o Lula mais votou, mais recebeu voto. Então, o Anderson Torres fez o relatório dentro do Ministério da Justiça, vendo os locais que o Lula teve mais votos. Baseado em notícias falsas, possivelmente vindas da ABIN paralela ou do gabinete do ódio, ele falou, nesses locais que o Lula foi bem mais votado que o Bolsonaro, ele comprou voto. Então nós temos que bloquear esses locais.
Tudo mentira. Mas para dar a vitória ao Bolsonaro. E essa ação foi posta em prática. Foi posta em prática. E houve pressão. O pessoal, os subordinados do Torres falaram, do Torres do Silvinei falaram, nós tivemos pressão. Então acabou. O Bolsonaro tem uma tentativa de golpe de fato dado no segundo turno, quando houve o bloqueio das rodovias. Então tem essa conversa. Aí ele vem nessa entrevista forma patética, falar do Trump. Não, eu tenho muita proximidade com o Trump. Aí a Débora, né, a entrevistadora, fala assim, tá, o que você fez aí? Porque a gente tinha conversa, né, eu e o Trump, né, nós tínhamos muita conversa, particulares, né, teve lá o problema do etanol dos Estados Unidos, e eu tive aqui o problema do aço, nós conversamos, e eu fiz muito, né, porque eu tirei a obrigatoriedade do visto para os americanos virem para cá. A gente conversou sobre a questão, né, do Maduro, de resolver o problema da Venezuela, que não foi resolvido por eles. E só. Mais nada. Absolutamente mais nada. É um tremendo de um bufão que nem convidado para posse foi. Aí ele começou a falar de imigrantes querendo se aproximar ideologicamente do Donald Trump, porque, não, na época, quando eu era presidente, teve um problema lá de afegãos que vieram pra cá, foi um pedido religioso pra virem pra cá por conta da religião deles, mas nós não queremos certos tipos de pessoas aqui no Brasil. Faça-me um favor, cara. Bolsonaro, ele não percebeu que ele cansou. Essa entrevista à CNN Brasil foi um tremendo de um chorume, um monte de bobagem, repetindo velhos jargões, velhas histórias. O cara não percebeu que ele já acabou. A Vera Magalhães, do O Globo, fez um texto falando sobre o fim do Bolsonaro, falando que a direita se prepara para o pós-Bolsonaro. 2024 houve essa demonstração porque Bolsonaro fracassou na campanha municipal. E agora até o astronauta bate de frente com ele, acha que é possível rivalizar com o Bolsonaro ou descumprir ordens de Bolsonaro. Então o astronauta seria a síntese dessa direita pós-Bolsonaro. Mas para variar, a Vera Magalhães sempre está incompleta. O que a Vera Magalhães não percebeu é que o discurso do Bolsonaro não cola com ninguém. Cola lá pro gado dele que ficava rezando pra pneu. Mas a direita quer um outro tipo de discurso. Aí ele vem e fala, porque a Nicarágua, porque a Venezuela, porque é isso, aquelas baboseiras de sempre, o sistema. Cara, ninguém aguenta mais esse otário falando isso. Porque eu estou sendo perseguido. Ele não evoluiu o discurso. Bolsonaro está preso num discurso de 2015 e 2016. Ele não percebeu que Nicolas Ferreira está se destacando, Pablo Marçal se destacou e Trump venceu nos Estados Unidos por conta de um outro discurso. Outro discurso. Mas ele tá nessa. E aí levanta essa nova farsa para tentar se mostrar importante. Ele fala que Michelle pode disputar 2026. Se ela for candidata, se ela for presidente, eu vou ser ministro da Casa Civil, ele falou. Porque o ministro da Casa Civil é um ministério importante, teoricamente é o mais importante. Então ele, na verdade, teria Michelle como sendo apenas um fantoche dele, uma marionete. Porque se eu não posso disputar 2026, mas eu vou estar no governo, hein? Porque eu vou ser ministro da Casa Civil. E Michelle tá muito bem avaliada ali nas pesquisas de intenção de votos. Uma farsa, uma papagaiada. Como se ele fosse o verdadeiro presidente caso Michelle fosse vitoriosa. Só para tentar manter ainda uma unidade e tentar se manter um jogo político. Que não há mais possibilidade, não há mais jogo político, não há nada para o Bolsonaro. Ele é um tremendo de um bufão que só sabe agora aparecer para choramingar na televisão. Só isso. Enquanto ele fica choramingando, a direita vai pra frente, Bolsonaro fica pra trás. E quando ele for preso, ninguém vai estar nem aí pra ele.